Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos lá, feriado. Um bom momento para a gente aprender, para a gente se organizar, não é? Se bem que nessa quarentena, alguns me falam que todo dia é domingo, a gente se perde um pouquinho no tempo, mas nós estamos aqui a todo vapor. Daqui a pouquinho a gente vai chamar o Dr. Laporta para abordar de assuntos extremamente importantes nesse momento. Quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Sandra, sócia diretora da Planner Sports, que é a primeira e maior empresa de assessoria para jogadores de futebol no mercado. Nós atendemos hoje mais de 250 atletas, contamos na nossa equipe com mais de 50 especialistas nas mais diversas áreas para dar suporte para o atleta no extracampo. O meu sócio é um jogador de futebol, o Thiago Real, então nós entendemos na prática qual é a necessidade do atleta, o que vocês precisam, quais os receios, porque é uma carreira muito específica, uma carreira muito curta, com muitas particularidades. Então nós temos uma equipe muito preparada. Eu sou a especialista em gestão de riscos, não sou especialista em tudo, mas nós temos especialistas para todas as áreas e hoje a gente vai abordar um assunto muito importante com o Dr. Laporta, que é aí um dos maiores advogados, especialistas no direito desportivo no mercado, atende aí hoje mais de 500 atletas. Então ele faz parte aí dessa equipe de monstros para auxiliar vocês, isso é muito bacana. Então vamos lá, vamos chamar o Laporta aqui. Manda um oizinho, Laporta, não tô te achando. Vamos lá, mais um pouquinho, gente. Aí. Só mais um pouquinho, tá quase. Guardando Laporta, doutor Laporta quase entrando. Olá, agora deu certo, doutor. Deu certo. Tudo bem? Tudo bem, Sandra? Boa tarde a todos. Legal. Muito bom, Laporta, te ter aqui conosco, para dar todo o suporte aí nesse momento que é muito importante, né? O Brasil, o mundo nunca passaram por uma situação como essa, né? De longe é a pior crise da história. Então nós criamos essa série, né, a Planedon, para descomplicar uma linguagem simples com o atleta, para que ele se prepare em todos os sentidos para esse momento, né? Então, hoje o seu papel aqui conosco é orientar mesmo em relação a de que forma que a Covid, doutor, pode interferir, pode prejudicar. O que você me fala da Covid no desporto hoje, no futebol? Me diga. Sandra, primeiro agradecer a iniciativa de vocês. Hoje, dia do trabalho, nada mais importante do que falar sobre a relação de trabalho do jogador. Perfeito. E os impactos que o coronavírus está trazendo, vai trazer, perfeito, e no futuro também vai impactar nos contratos dos atletas. Então é muito importante esse tema ser abordado neste momento, que você sabe, eu também sei, nós estamos sendo muito procurados pelos jogadores, para que dê alguma orientação acerca do que está sendo proposto para os atletas neste momento. Seja a questão de redução salarial, antecipação de férias, suspensão de contratos, né? Então, acho que é importante a gente tentar transmitir para os atletas essa orientação, para que eles não sejam mais prejudicados ainda, que a gente sabe que essa é a realidade deles. Sim. Entrando aí no tema, Sandra, o Covid impactou, né, toda a população mundial, não diferente aqui no Brasil. E acredito que no esporte ela tem um reflexo até um pouco maior do que em qualquer outro tipo de mercado de trabalho. Sim. Porque os trabalhadores normais, eles não têm tanto contato como se faz necessário para o atleta profissional, principalmente no atleta de futebol, onde o contato físico ele se faz presente e se faz necessário para a disputa da partida. Não tem como fazer um home office, né? Não tem como fazer. Não dá. E não tem como eles não se tocarem, não disputarem uma bola. Exato. Então, a gente traz de exemplo, por exemplo, uma falta que vai ser batida, a formação de barreira. Como é que você vai fazer um distanciamento social numa formação de barreira? Então, numa disputa, num escanteio que vai ser alçada à área, uma bola que um atleta cabeceia, ou uma disputa na área de um lance de cabeceio, né, onde o suor de um fica preso na bola
invariavelmente vai alcançar o outro atleta. Então é muito perigoso esse momento. E, obviamente, a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Saúde está tomando as medidas cabíveis e está tendo um debate muito grande acerca do retorno dessas atividades. Mas esse prolongamento do retorno faz com que os contratos sofram os impactos diretos. Exato. Né? Não sei se você viu ou não, hoje, cerca de 139 atletas Sim. retornaram de contratos de empréstimos, provavelmente no BID porque já, não é? Já saiu publicado no BID isso, e mais de 1.000 atletas encerraram o contrato. Isso por quê? 1.000. Porque os campeonatos estaduais, eles são invariavelmente curtos, né? De janeiro a abril, Sim. quando muito a maio. Né? Então os contratos estão se encerrando neste momento, alguns já encerraram durante o Covid, né? E porque agora, neste período, estaria já em fase de encerramento, ou já teria sido encerrado o Campeonato Paulista, por exemplo, né? E outros estaduais, assim, Brasil afora. Então, esses contratos se encerraram. Né? Não há o que ser feito neste contrato, não há o que se falar em prorrogação deste contrato, salvo se esse atleta fez alguma aceite de suspensão de contrato. E esse é um assunto que acho que a gente tem que debater hoje, para que a gente possa orientar da melhor forma possível esses jogadores que ficam aí à mercê de situações impositivas, né? Mas que eles têm que analisar com certo carinho e tem que ser discutido. Né? Nada melhor do que um debate da questão, nada melhor do que você conversar com o seu empregador e chegar no meio termo. Né? Assim como todas as partes relacionadas num contrato, seja bancário, seja locação, enfim, todos esses contratos que hoje estão em vigência, né, estão sendo debatidos no âmbito amigável, né, para saber se vai abaixar o valor, se vai estender o contrato, mas enfim, de qualquer forma, a gente não pode perder de mente que não estamos falando aqui em perda de direito, mas em negociação das tratativas. Inclusive, só uma pergunta, Pois não. doutor. Existe um padrão que os clubes deveriam seguir? Isso é livre? Por quê? Né? Nós ouvimos ali de diversos atletas. Cada clube, né, tomou uma direção diferente. Alguns já deram férias, outros reduziram salário, né? Outros ainda estão tentando negociar já para fazer uma rescisão de contrato. Então, existe algo padrão que chegou para o atleta, ele falou, não, isso eu não devo aceitar, tá fora da lei. Então, só para a gente ter uma noção do que está correto e o que não. Sandra, chegou inúmeros contatos de jogadores aqui para mim, pedindo orientação de inúmeros clubes, Série A e Série B. Eu vou exemplificar aqui algumas situações, não vou nominar nem clube nem atleta, porque não cabe, né? Mas, enfim, são situações variadas e situações meio mirabolantes que eles colocam, às vezes de uma forma positiva, mas invariavelmente de forma estranha ao normalmente que deveria ocorrer. Nós temos aí a medida provisória, né, onde possibilitou a suspensão do contrato e a redução do trabalho. Mas antes de entrar a redução do salário ou da jornada, mas antes de entrar nesse tema, é importante a gente falar o seguinte. A legislação do atleta profissional é específica, a Lei Pelé, Lei 9.615 de 98. E é interessante, neste momento, a gente discutir essa situação, porque quando a gente vai até a justiça questionar algum descumprimento de contrato ou algum direito desse atleta, a primeira questão que se debate é que o jogador tem uma legislação específica e não se aplica a CLT para os atletas. Né? Então, e agora, neste momento de incerteza e instabilidade, os clubes vêm querer aplicar as regras da CLT. Me causa uma estranheza isso, porque outrora eles estavam afirmando categoricamente, vamos aí colocar adicional noturno ou adicional de concentração, que o atleta tem um contrato específico e não se aplica a regra da CLT. Sim. E agora, com a medida provisória, que ela é feita para os trabalhadores normais, né? Normais, quando eu digo, são os trabalhadores CLT, o atleta também é um trabalhador CLT, sim, mas são profissionais que não estão abrangidos por legislação específica, que é diferente do atleta. Né? Mas, enfim, eles estão tentando encaixar o atleta dentro da regra geral do direito do trabalho. E isso me causa estranheza,
pelo posicionamento até então adotado por todos os clubes invariavelmente, inclusive pela compreensão da justiça, que o atleta tem uma legislação específica e não pode estar submetido a nenhuma legislação, uma regra geral do direito do trabalho. Sim. Mas daí, entrando no caso específico, o que a medida provisória autorizou foi essa negociação. Houve uma discussão perante o STF se havia ou não a necessidade da intervenção da entidade sindical na homologação dessas transações. Sim. Porque nós sabemos que nós temos uma situação de hipossuficiência, onde o empregador, a empresa, né, numa parte mais poderosa, vem negociar com o hipossuficiente, que seria o trabalhador, uma questão relacionada ao trabalho no momento de incertezas. Né? Então, aquele trabalhador, isso é uma regra geral, ele está no momento de risco do contrato dele. Né? Então, com o atleta profissional, ele tem regras diferenciadas. A questão da rescisão do contrato desse atleta é diferenciada. Então, esse atleta, qualquer um hoje, né, ele tem um contrato por prazo determinado, onde dentro desse contrato as regras já estão pré-estabelecidas, fixadas, dentro daquele período de prazo já estabelecido. O contrato do atleta profissional, todos sabem, ou que não sabem, estou deixando aqui bem claro, ele é por prazo determinado. No mínimo 3 meses a no máximo 5 anos. Então, dentro desse período, aquelas regras já contratadas têm que ser cumpridas. Né? Nós não podemos, dentro deste período, alterar o que já foi pré-estabelecido. Né? Então, isso também é uma boa indicação, que muito se discute de alteração legislativa. Acho que no final do nosso bate-papo aqui, acho que seria interessante abordarmos esse ponto, mas deixar bem claro para o atleta que ele tem um contrato, está em pleno vigor e aquelas regras têm que ser cumpridas. Né? Então, esse é o primeiro ponto que os atletas têm que ficar tranquilos. Fiquem tranquilos que vocês têm uma estabilidade contratual. Tem né? direitos, não é? Tem direitos garantidos já. Uma pergunta que o Paulo Moraes fez, enquanto ao direito de imagem. O direito de imagem deve ser suspenso por não estarem usando a imagem dos atletas? Eu entendo que não. Tá? O contrato de imagem, ele está válido, está estabelecido. Né? Se você quer suspender, você me notifica. Nós temos um contrato de natureza civil plenamente válido e eficaz. Perfeito. Né? Não é pelo fato de não estar sendo transmitido, não tá? Porque nós vimos aqui inúmeros clubes postando imagens de jogadores fazendo treinamentos. Sim. Ou eles poderiam explorar nesse período a imagem do atleta de outra forma. Sim. Nós temos que separar, então, o contrato de imagem com o contrato de trabalho. São 2 contratos distintos. Não está havendo uma prestação de serviço neste período, entre aspas também, porque não está tendo o jogo efetivamente. Mas os atletas estão treinando e todos estão recebendo planilhas de treinamentos. O Thiago, seu sócio, deve ser prova viva disso, que ele não está em casa o dia inteiro comendo feijoada e deitado no sofá. Sim. Todo Obviamente, um protocolo, né? Tem um protocolo de atividade física. Né? E não só ele, mas todos os atletas estão recebendo esse protocolo. Então, ponto 1, o contrato está sendo cumprido. Né? E a questão da imagem do jogador, ela pode ser explorada agora. Né? Por que não faz uma live, por exemplo? Por que não faz uma campanha social? Eles não estão querendo utilizar, é uma coisa. Mas o contrato não está suspenso. Então vamos partir para um segundo momento. Não me interessa manter esse contrato. Me notifica e vamos negociar essa questão. Mas se por si só falar que esse contrato está suspenso, não é verdade. Esse contrato está em vigor e está válido até uma segunda chamada ou uma convocação para que seja debatido e discutido isso. Mas eu não acredito que simplesmente por não estar tendo o evento esportivo, esse contrato não está válido. Pelo contrário, ele está plenamente válido e pode ser e deveria ser melhor explorado pelos clubes. Uma forma de angariar dinheiro para eles, angariar dinheiro para a agremiação e fazer com que essas ações publicitárias tragam algum benefício de outra forma, nem que seja de maneira institucional, para trazer alimentos, cesta básica, para associações de caridade. Sim. Né? Então, eu entendo que, de forma nenhuma, esse contrato está suspenso. Tá? Perfeito. Porque E em se relação, perdão, Laporta, em relação falar. ao que eu posso ou o que eu devo assinar, o que eu não devo, porque agora é hora de realmente cautela, né, antes de assinar qualquer documento. Então, qual é a sua dica, doutor Laporta, nesse caso? Primeira situação, calma.
tá? Nós estamos num momento de incerteza, ninguém sabe se o campeonato vai voltar ou não, tá? Até então, as informações que eu tenho é que há uma pressão muito forte pelo retorno das atividades esportivas e, obviamente, em virtude do que está acontecendo nas emissoras, né? Então, nós temos a maior emissora do país, onde ela não tem hoje, fora o jornalismo, uma outra, um outro programa ao vivo, né? Então, são só programas antigos. Acabou de acabar um programa ao vivo que estava sendo transmitido. Volto a falar, não vou dar nome às questões, mas acabou de encerrar esse programa ao vivo. Então há uma pressão muito forte desta emissora de que volte os campeonatos para que haja transmissão. Até porque neste período de quarentena, isso vai trazer muita audiência para essas emissoras. Sim, né? E em contrapartida, há uma pressão dos clubes também de que isso retorne, porque é uma forma de o contrato de transmissão que se discute que está sendo suspenso ou não, eu tenho minhas ressalvas quanto a isso, né, que não está sendo pago, depende para qual clube, porque a gente sabe que os contratos são antecipados, muitas vezes para os principais clubes, né? Então há uma pressão muito grande nesse sentido. Então, neste momento, calma, não assinem nada por hora. Discutam e debatem. Se é para assinar agora, neste momento, a resposta é não. Vamos analisar o documento que está sendo colocado em jogo. Nós estamos negociando uma questão, não chamo o atleta. Atletas, fiquem espertos porque vão ser convocados para debater uma questão particular do seu contrato. Debate o contrato. Não chegue lá e assine um documento sem você ter uma orientação de quem o represente. De um advogado, do seu empresário, do seu assessor. Algo natural. Natural. Né? A atividade você dele... ter informações antes de assinar, não necessariamente você está se indispondo. Não, de é forma algo nenhuma. natural. Ninguém entra num banco e assina um contrato sem ler as cláusulas contratuais. Ninguém compra uma residência, um imóvel sem ler as cláusulas contratuais. Então, dessa forma, ninguém assina um aditivo contratual sem que haja uma análise dessas questões que estão sendo colocadas. E eu digo isso porque vou chamar a atenção numa questão que é muito peculiar e bem fácil de passar desapercebido. Nós estamos aqui entrando no mês de maio, nós temos aí cerca de um mês, abril, e parte de março que não houve o evento esportivo, não houve a partida do futebol. Tá? Então nós estamos aí de 17 de março até o final de março, 15 dias mais ou menos, e temos o mês de abril. Né? Então, a maioria dos clubes que, infelizmente, atrasam com costume os salários, né? Não fez pagamento de nenhum período desse... Né? Tem clubes aí que estão pagando fevereiro, pagou fevereiro agora, entendeu? Então, não adianta sair assinando documento que não é por isso que vai receber ou deixar de receber. Tá? Lembre-se, vocês têm uma questão remuneratória pré-estabelecida durante o período do seu contrato. Daí são as opções que eles estão fazendo. Vamos suspender o contrato de trabalho? Lembre-se, a suspensão do contrato de trabalho acarretará obrigatoriamente a prorrogação do seu prazo de término. Seja pela lei, pela medida provisória, tá? Mas mais do que medida provisória, pela disposição contratual. O contrato CBF prevê e estabelece nas suas cláusulas, que são cláusulas padrões da CBF, que o contrato será prorrogado pelo tempo de suspensão. Então, vai interessar esse contrato que encerra em novembro ser prorrogado até janeiro? Ponto 1. Né? Janeiro é período de janela de transferência. Sim. Você vai estar vinculado novamente com esse clube. Então, esse é o ponto 1. A outra situação seria a redução salarial. Primeiro, nós temos que analisar a CLT. Tá? Lembrando novamente que a Lei Pelé não trata nada sobre esse assunto. Entendi. Tá? Então, a regra geral do atleta não se aplica a nada do que estamos conversando aqui, até que seja colocado em discussão a aplicação da lei geral para os atletas. Sim. Que nas defesas do clube até ontem ou anteontem era que não se aplicava. Né? Mas agora, como estamos no momento de interesse para eles, né, vamos aplicar a regra geral, porque ali está estabelecido. Nós temos um artigo específico na CLT, se não me falha a memória, 502, mais ou menos por aí, que estabelece que os salários podem ser reduzidos no momento de calamidade pública em até 25%, desde que negociado.
né? Perfeito. Mas pela CLT você tem que comprovar que você teve um abalo econômico financeiro para que efetivamente seja feita essa negociação, sob pena de ser anulado essas tratativas, né? Obviamente nós estamos sabendo que está sofrendo impacto, né? Mas temos que analisar caso a caso. Temos que analisar clube a clube e aqueles que efetivamente estão realmente sendo impactados. Mas não está previsto na Lei Pelé, certo? Na Lei Pelé não está estabelecido. Daí nós temos a medida provisória, que ela está em vigor, né? E a medida provisória estabelece que o contrato pode ser pago, não seria o salário, mas seria uma indenização de até 30%. Aonde, isso para qualquer trabalhador, tá? Aonde uma parte vai ser recomposta através do auxílio emergencial nas faixas que está pré-estabelecida pelo próprio decreto regulamentador aí da medida. Tem um regulamento específico para isso. Então, essa seria a segunda opção, que muitos clubes estão falando com os jogadores na redução direta disso aí. Essa final de semana, fiquei sabendo que os 4 grandes de São Paulo assinaram uma redução em 25% do salário. Essa é uma realidade, que não é a realidade dos clubes, né? Nós temos aí clubes menores que estão, por exemplo, no Campeonato Paulista, né? Série A do Campeonato Paulista. Daí nós vamos para 2 a 3, Série B, né? Então esses clubes menores estão sofrendo muito mais do que esses clubes maiores. Então, voltando à questão do BID, esses 1.000 atletas que estão sem contrato agora, o que nós vamos fazer com eles? Isso não está sendo debatido por ninguém. Exato. Ninguém está preocupado com essa situação porque nós sabemos que ninguém vai contratar. Sim. Porém, essa é uma questão que está sendo enfrentada no projeto de lei 2125, que estão prevendo a possibilidade de um contrato de 30 dias. Isso aí foi um avanço. Aplausos para quem está trazendo essa iniciativa lá no Congresso, porque a lei, a gente já falou, que é no mínimo de 3 meses o contrato do atleta, né? Então, aquele clube que tem um período aí de 30 dias para acabar o campeonato estadual, se voltar, como é que ele vai fazer se os contratos já encerraram? Então, permitiu-se fazer, neste período da pandemia, vai ser colocado em votação isso, de que seja permitido um contrato de 30 dias, né? Mas daí a questão, voltando daí ao tema dos documentos que estão sendo colocados aos atletas. Vocês têm que negociar esta questão. Temos que entender, obviamente, a dificuldade dos clubes, né? Não podemos deixar passar isso, mas os clubes têm que entender a necessidade da expectativa de direito que ele tinha, expectativa de remuneração que ele tinha. Vamos tomar, por exemplo, o empréstimo bancário. Os bancos estão deixando que se atrase e se prorrogue. Mas não está deixando, eles não estão deixando de cobrar aquela parcela. Sim. Pelo contrário, estão colocando um juros um pouco menor, né? Está sendo prorrogado os pagamentos. Estão sendo prorrogados esses pagamentos. Então, é nesse sentido que tem que ser a tratativa. Vamos reduzir em 25% e vamos recompor esse 25% no tempo remanescente do contrato. Vamos recompor no final do contrato. Vamos recompor, de repente, um valor a mais, jogando aí na incerteza de ganhar aquele valor mínimo ou um valor um pouco maior numa premiação. Vamos supor que isso aí impacte em 20 mil reais no contrato do jogador. Põe uma premiação de 30 mil. Se alcançar aquele objetivo, eu vou pagar um pouco a mais. Mas se não alcançar, eu tive o prejuízo. Então, isso é uma negociação. Né? Vamos prorrogar o contrato desse atleta por mais um ano? Né? Ou vamos, de repente, depois da pandemia, aumentar o valor daquela remuneração? Né? Isso é uma questão a ser negociada. O questionamento, Laporta, que a gente tem recebido alguns atletas têm percebido que esse é o momento ideal para reduzir de vez o salário. Ou seja, é muito complicada essa situação. Negociação é uma coisa, imposição é outra, não é? Então, na verdade, até chegou uma pergunta falando sobre se eu não aceito assinar. O meu contrato pode ser rompido? Pode ser rompido. Como é que fica a minha multa? Né? O que você tem a dizer nesse caso? Bom, vamos lá. Para ser negociado isso aí, qualquer alteração no contrato precisa ser bilateral. Então, o atleta precisa assinar algum documento que vai autorizar a suspensão
ou a redução do salário, ou qualquer situação diferente do que já foi contratado, precisa ser novamente assinado. Então não é pelo fato dele não aceitar que isso seja rescisão. Mas nós temos o poder diretivo do empregador. Ele pode muito bem falar, vou rescindir o contrato, pronto. Aí vai a dica para o jogador e por isso que ele tem que ter calma. Numa hipótese de rescisão, o que o atleta vai ter de ganho com isso? O cumprimento do contrato integral. Esta é a multa do contrato. Qual que é a multa do contrato de trabalho, de um contrato especial de trabalho desportivo? O pagamento dos valores devidos até o final do contrato. Então, quer dizer, ele está numa situação que eu encaro de soberania numa discussão da alteração do contrato. Não soberania por aproveitar do momento. Na verdade, uma soberania pelas regras do contrato dele. Da mesma forma que o clube tem uma soberania de que quando esse atleta vai ser transferido para o exterior, ele também tem a clara multa estabelecida naqueles valores altamente pactuados. E aquela é a soberania do clube naquele momento. Né? Então, tenha calma. O seu contrato vai ser cumprido. Você não precisa assinar nada. Tá? Temos que entender o momento de crise. Temos que sentar para uma negociação. Mas não podemos aceitar uma imposição unilateral. Não podemos aceitar uma tratativa que beneficie apenas uma parte. Porque se eu vou reduzir meu salário, eu estou cedendo o meu direito, eu não estou transacionando. O que é uma transação? Concessão recíproca. Eu concedo desse lado e você concede do outro lado. Então eu reduzo nesse momento e você me recompõe em outro momento. Perfeito. Não estamos falando de uma recomposição com acréscimos. Estamos falando de uma recomposição do valor lá atrás estabelecido. Né? Então eu acho que tenha calma, procure os seus direitos, procure os advogados, procure quem auxilia a sua carreira. Tá? Faça o que você faz de melhor. Jogar futebol. Perfeito. Olha uma pergunta que chegou aqui do Breno. O grande problema é a formalização desses acordos individuais, principalmente quando se fala em clubes menores, deixando o atleta sem os benefícios do governo. O que você tem a dizer, doutor Laporta? Então, na verdade, ele tem que seguir uma regra, inclusive já chegou para mim alguns, e que ele, na verdade, ele não paga salário de 30%, ele paga uma indenização correspondente a 30% do salário. Certo. Falo indenização porque sobre esse valor não tem encargos, porque é indenização. Né? Então não incide INSS, não incide fundo de garantia, não incide nada. Né? Mas a questão daí do governo auxiliar, o atleta já foi incluído dentro daqueles que têm o recurso emergencial. Então, eu não posso dizer como é que vai ser ou não o deferimento do benefício, mas o que eu posso afirmar é que ele estaria dentro daqueles beneficiários que podem sim receber até R$ 1.800 desse valor. Sandra, chegou aqui uma pergunta aqui, parece lá. Que tem uma... Dr. Sandro Nunes, pode ter redução da multa indenizatória em caso de rescisão de contratos? Né? Não, não pode. Neste momento não pode. Ainda tá? Não. Ainda não. Tá? Então aqui vamos antecipar um pouquinho uma questão que eu queria falar no final, que eu acho que é importante. Sim. E é importante que os atletas, não só os atletas, mas acho que todos os cidadãos do bem devem ficar atentos a isso, que é o que lá em Brasília eles chamam de jabuti. O que é o jabuti? É você incluir dentro de uma legislação, uma proposta legislativa, algo que não tem nada a ver com o escopo da lei. Tá? Então, temos aí o Profut, né, que é uma questão de regularização dos débitos fiscais dos clubes, parcelamento de imposto de renda, de todos os tributos da União, fundo de garantia e tal, que os clubes que aderiram são obrigados a fazer os pagamentos. Os valores são altos. Então, no momento onde nós estamos discutindo redução de salário, nada mais justo, né, e plausível de que os clubes deixem de pagar por hora este valor. E veja, deixe de pagar por hora. Sim. Não é que está sendo dado uma anistia neste período. Perfeito. Né? Está sendo prorrogado este pagamento. Né? Então, só fazer um comparativo. Se nós vamos reduzir o salário, nós vamos reduzir por hora e vai repor esse valor. Sim. Então, não aceite essa redução. O que está sendo discutido lá seria, e vai ser colocado em votação, provavelmente, essa semana,
porque é uma questão que tem que ser entrada em vigor o máximo de urgência, que é a questão da prorrogação do Profut, a suspensão e prorrogação do Profut, suspensão por 1 ano, se eu não me engano, e a prorrogação para o ano remanescente ao término daquele parcelamento. E a previsão do contrato de 30 dias, que nós vimos, já discutimos aqui, que não está previsto na lei. Só que no meio desse projeto de lei, está sendo colocado de maneira permanente a alteração da cláusula compensatória do atleta para 50% do valor devido. Aí sim nós estamos colocando, esse é o jabuti. A gente está incluindo alguma coisa que não tem nada a ver com o problema que nós estamos enfrentando. Então, porque é permanente, não é isso? É permanente, e o projeto de lei, hoje, nós só estamos votando no Senado e no Congresso questões urgentes relacionadas à pandemia. Nós temos inúmeros projetos de lei lá que está sendo discutido, inclusive a alteração da Lei Pelé, questão de 80% de imagem, 20% de carteira, mas enfim, isso não é o momento da gente discutir agora e é um tema importante para a gente discutir futuramente. Tá? Mas o que nós temos que prestar atenção são essas inclusões dentro de um projeto de lei que está sendo votado de maneira urgente pela questão da pandemia, e esse é o escopo dessa lei, a suspensão do Profut e a previsão do contrato de 30 dias, só que no meio dela lá nós estamos estabelecendo uma nova pactuação da cláusula compensatória do atleta e reduzindo para 50%. Fiquei sabendo ontem que está tendo uma pressão forte de entidades de prática desportiva, entidade de administração, para que seja aprovada essa redução com um rótulo de que isso não está tendo prejuízo para os trabalhadores. É óbvio que está tendo prejuízo. Né? Nós estamos falando em redução de direito. Então, se é uma redução de direito, é contra o trabalhador. Então, não tem nada a ver nós discutirmos agora redução de direitos no momento onde a gente tem que discutir o problema que é a calamidade pública. Então, eu peço que os atletas entrem, se antenem nessa situação, exteriorizem o seu interesse sobre esse assunto e não deixe com que seja aprovada neste momento questões que não estão relacionadas à pandemia. Não podemos aceitar essa redução sem que haja uma discussão maior. Perfeito. Todo projeto de lei tem que ser amplamente discutido nas duas casas. E projetos e propostas com urgência, eles são aprovados pelo plenário. Sem necessidade de discussão da alteração legislativa. Então, o que vai ser discutido? O escopo da lei. Qual que é o escopo da lei? É a suspensão do Profut e a previsão do contrato de 30 dias. Vamos aprovar, interessa. Só que não está sendo visto de que no meio deste projeto tem ali um enorme prejuízo para os atletas profissionais. E não se fala ali se esta redução é para os contratos em vigor ou não. Minha posição jurídica, obviamente, é que não se aplica para os contratos em vigor. Por quê? Conforme eu falei lá atrás, nós somos um contrato por prazo. Dentro desse prazo, nós temos aquelas regras. Não pode ser alterada essa regra. No meio do jogo. No meio desse contrato. Isto por uma ordem natural de compreensão de direito. Mas, né, obviamente, eles vão se utilizar disso. Se aprovado esse projeto de lei, com certeza os clubes vão querer colocá-lo em prática nesse momento nos contratos em vigor. Mas, de qualquer forma, se aprovado, não tenho dúvida que os novos contratos assinados, inclusive esse de 30 dias, né, se já tiver aprovada a lei, a multa vai ser 50% do valor que hoje eles têm garantido. Então é interessante Mas existe a possibilidade de ser aprovado em partes? Existe. Há uma emenda já pelo deputado Júlio... Deixa eu pegar o nome do deputado. Júlio César Ribeiro, que ele está emendando esse projeto de lei para que seja suprimido o artigo 6º e 7º desse projeto de lei, que trata sobre a questão da cláusula compensatória. Né? Nada mais elementar, não está sendo discutido isso, não é isso que nós temos que votar nesse momento. Quer ser colocado isso em discussão? Pode ser colocado. Vamos escutar os atletas, vamos escutar os clubes, vamos escutar os advogados de atletas e os advogados de clubes. Vamos compreender a evolução histórica da multa de um contrato de trabalho. Essa multa ela foi primariamente trazida na Lei Pelé como cláusula penal. Né? Então a cláusula penal ela era recíproca ou não? Né? Na verdade existia a cláusula penal, que era um valor previamente estabelecido, e a lei não falava que era para um ou era para outro. A prática levou que era só para clube.
aquele valor. E o atleta recebia a multa do artigo 479 da CLT, que corresponde a 50% do tempo remanescente do contrato. Perfeito. Depois de muitos anos de briga no judiciário, discutindo se era bilateral ou não era bilateral, a lei ela foi positiva e trouxe uma situação de 2 multas. Nós temos a cláusula indenizatória, que é até de 2.000 vezes a remuneração, que é a multa do clube, Perfeito. e trouxe 2.000 vezes a remuneração do atleta e trouxe a cláusula compensatória, que ela é até 400 vezes o valor do salário, tá? Sim. Limitada e o valor mínimo do tempo devido até o final do contrato. Então houve um avanço. Houve um aumento das duas cláusulas de rescisão de contrato, tanto para um lado, tanto para o outro. O que eles estão querendo nesse momento? Manter o que houve o ganho para o clube e voltar ao que originariamente a Lei Pelé estabeleceu em 98. Nós estamos aí num evidente retrocesso social. E isso ele é reprimido pela justiça. Isso não pode ser aceito. Nós somos um Estado democrático de direito. A gente não pode entrar num retrocesso social de rediscutir questão já superada. Sim. Né? Já superou esse período. Então, na verdade, vamos diminuir o valor da multa? Vamos. Então, vamos diminuir o valor das 2 multas. O que nós não podemos é, num primeiro momento, aumentar as 2 e, no segundo momento, abaixar só uma. E essa uma baixar por aquele valor originário na Lei Pelé. E este outro manter esse valor que é muito maior daquele valor originário da Lei Pelé. Né? Então, nós estamos aí vai ter uma diferenciação de multas gritante. Nós vamos ter uma multa milionária de um lado e uma multa de 50% do tempo que remanesce no contrato. Né? Então, vai ser muito díspare essa questão dessa multa, desse contrato. E nós não podemos permitir que um contrato preveja tratamento diferenciado para um lado e para o outro. Né? Um contrato é bilateral, com regras bilaterais. Né? Então, ela tem que ter uma harmonia. E isso é triste, porque isso vai impactar não só no contrato, vai impactar no desporto. Né? Porque eu acho que quem perde é a modalidade. Tá? Porque isso vai fazer com que haja êxodo de jogadores para o exterior. Por quê? Porque nós temos uma incerteza. Não adianta aqui nós focarmos no Bayern de Munique, no Barcelona. Esses atletas ganham salários altos, assim como os nossos também ganham. Tá? Só que lá pergunta qual jogador tem uma reclamação trabalhista. Quantos meses o Bayern deixou de pagar aquele clube, aquele jogador? Aqui é uma outra realidade. Aqui qual jogador não entrou com ação trabalhista contra o clube porque não pagou sequer o fundo de garantia? Não pagou 13º, não pagou férias, não pagou salário, não pagou imagem. Quer dizer, nós temos um descumprimento rotineiro aqui. Né? Eu até brinco aqui nas minhas colocações que o Covid chegou no futebol brasileiro há 10 anos atrás. Exato. Obviamente que não em todos os clubes. Né? Mas esse problema vem sendo enfrentado pelos clubes aqui a longa data. Exato. Perfeito, Laporta. Agora, o que na prática nós podemos fazer? Qual é a sua orientação, além de não assinar nada, sem entender, sem negociar, né? Então, nós estamos dando informações para que os atletas tomem a melhor decisão possível. Exato. Essa questão de não assinar nada não é uma questão de não vou assinar, vou cruzar o braço. Não é nesse sentido. Não vou assinar nada agora. Né? Ninguém assina. Se é para já, não. Ninguém coloca um contrato para assinar já que não seja para te prejudicar. Né? Então, um contrato ele tem que ser lido, tem que ser analisado, tem que ser compreendido e tem que ser discutido com as duas partes. Então, procure a pessoa da sua confiança. Vocês tomem cuidado que esses contratos estão vindo com data retroativas. Por quê? Para validar períodos anteriores ao que não foi cumprido já. Por exemplo, já chegou aqui para mim acordo de compensação de férias naquele período de março. Na verdade, é uma licença remunerada, prevendo uma compensação de férias, inclusive nos haveres rescisórios. No período subsequente, isso nos 15 dias de março. No período subsequente, abril, férias antecipadas, conforme estabelecido já pela medida provisória, dentro da lei. Só que essas férias deveriam ter sido dadas
48 horas antes do início dela. Perfeito. Tá? Num contrato normal, regido pela CLT, inclusive para o jogador também, no momento fora dessa epidemia, dessa pandemia, as férias têm que ser pagas antecipadamente. Neste período, assim como para os atletas e todos os trabalhadores, este período de férias pode ser pago no 5º dia útil do mês subsequente, sendo que o terço de férias pode ser pago no final do contrato, ou seja, em dezembro ou no final do término da relação de trabalho. Então eles estão querendo, veja, não pagou março, não pagou abril, eles estão querendo, ó, você vai receber aqui, mas isso em data de hoje. Eles colocam 3 documentos para o atleta. Hoje eles colocam 3 documentos. Um com data de 17 de março, para falar que aquele período de março foi uma licença remunerada prevendo a compensação em férias. Daí eles colocam um outro documento com data de 29 de março, para falar que abril, de 1º de abril a 15 de abril, ou 20 de abril, ou 25, não interessa, serão férias. Só que daí eu pergunto para o atleta, neste período de férias, você recebeu o quadro de treinamento semanal? Você foi determinado que fizesse as suas atividades complementares subordinada ou colocada em prática pelo orientador físico do clube? Quer dizer, né, que ele não está totalmente de férias. Não, ele não está de férias. Ele tem hora para treinar. Né? Todos os jogadores que eu estou falando, eu estou conversando com ele, doutor, peraí que eu tenho que treinar agora. Se eu estou treinando, óbvio que o atleta em férias, ele mantém a sua capacitação física, porque ele depende do físico dele. Né? Só que ele pode, na rotina dele, ele pode treinar à noite, pode treinar à tarde, pode não querer treinar hoje, treinar o dobro amanhã, só que não é o que está acontecendo agora. Eles estão de férias, só que não pode viajar. Independentemente da questão da pandemia, se vai viajar, não vai viajar, questão de estrada fechada, isso é uma outra questão de ordem pública. Tá? Mas esses atletas que estão em casa hoje, eles estão proibidos de sair de casa, muitos deles. Tá? Por quê? Porque os clubes querem que ele fique lá e gravam um treino. E esse treino gravado depois, muitas vezes, é publicado no site do clube, no Instagram do clube, no Facebook do clube. Então eu já recebi inúmeros perguntas de jogadores, e eles estão gravando também, até é uma indicação. Vai anotando essas questões. Né? Vai anotando o que está acontecendo no seu dia a dia. Por quê? Porque isso vai ser depois discutido. Se houve um descumprimento do contrato, eles são profissionais. Nós não podemos deixar que não é porque eles estão no entretenimento que eles deixam de ser profissionais. Para eles é uma prática desportiva. Para todo mundo é a pelada, é jogar bola. Para eles não é jogar bola. Para eles é a atividade deles. Então eles têm que tomar conta da carreira deles. Por quê? Porque reduziu o salário, nós vamos pagar parcelado em 6 meses. Você sabe, eu sei, os atletas sabem que invariavelmente os contratos são mensalmente atrasados e pagam um terço e pagam metade. Ou seja, num período de 12 meses, eles não recebem 12 salários. Né? Invariavelmente não recebem 12 salários. Eles vão receber os salários picados. Né? Então, eu estou vendo aqui uma pergunta que chegou, Sandra. Sim. Então, até chegou afirmando que a grande maioria existe uma planilha de treinamentos. Né? Então, esse foi o Thiago Real. É o Thiago Real. Lá, Nossa, lá no Bahrein, mandando uma pergunta pra gente. Uma pergunta, não, uma afirmação, né? Thiago. Bem-vindo, Thiago. Thiago, ainda bem que você foi para fora aí num período melhor, porque para os atletas aqui do Brasil, eles vão, infelizmente, passar um período crítico aqui. Porque mas se é exatamente esse o ponto dessa mobilização. O que pode ser feito? Né? O que ele não deve fazer, a gente já entendeu. Não assinar sem ler, sem compreender, sem discutir. Mas, e de forma prática, para tentar barrar essas mudanças? Primeiro, a questão da mudança legislativa tem que se posicionar em redes públicas, em Instagram, Facebook, falando que é contra essa redução da cláusula compensatória do atleta. Porque se aprovar na segunda-feira, na terça vão estar aplicando. Uau. Entendeu? Então, temos que barrar isso, porque aquele atleta que não quer ceder uma imposição vai ser mandado embora e o valor da multa vai ser 50%. Só que isso não depende dele, não depende de mim, não depende de você. Depende da sociedade se colocar contra essas pedaladas que o Congresso faz contra a sociedade. Né? Colocar em votação coisas que não estão ligadas no momento.
Mas com relação aos documentos que estão sendo colocados, vou dar algumas sugestões para os atletas. Faz o seguinte, vamos imaginar um contrato que vai até novembro. Então você vai reduzir meu salário de março, abril, maio, vamos colocar maio, junho e julho. Ok, então você vai me recolocar essa redução em agosto, setembro, outubro e novembro. Se o contrato for maior, estende essa diferença de valor que está sendo pago, né? Ou de outra forma, então meu contrato encerra, então a gente prorroga meu contrato naquele salário originalmente estabelecido, ou aumenta o salário, o que não pode ter é prejuízo. Tá? Volto a falar e vocês têm que ter na cabeça o seguinte, o banco não vai deixar de cobrar ninguém. Exato. Ele pode postergar a cobrança daquela parcela. Ele vai flexibilizar a cobrança daquela parcela. Olha, paga 50% hoje, mas ele não vai deixar de cobrar os outros 50%. Então, essa é a compreensão que nós temos que ter. Aceitar o período de férias agora, normal, entendeu? Só que é férias. Se for férias, tudo bem. Porque se for férias, eu não trabalhei. Então, não adianta agora ele vir colocar que os 20 dias de abril foi férias, se nesses 20 dias eu fui obrigado a fazer treinamentos dentro do horário pré-estabelecido pelo departamento profissional de futebol. Perfeito. Né? E daí, voltando à suspensão no contrato de imagem, dentro dessas imagens captadas no treinamento de jogadores, foi explorada. Entendeu? Neste período passou jogos dentro do contrato, não esses jogos antigos, vamos deixar os jogos antigos para outro momento, mas passou um jogo do campeonato agora, passou agora. Então está usando a minha imagem dentro do contrato que está válido. Então temos que analisar friamente o que está sendo efetivamente explorado ou não. Tá? Então tenham calma. Tenham calma que até que seja aprovada essa lei, vocês têm resguardado pelo contrato e por lei a garantia da remuneração até o final do contrato. Se por acaso esse projeto de lei venha a ser aprovado, eu tenho convicção de que, caso seja imposta a redução de 50%, nestes contratos que estão em vigor, vai ser discutido na justiça e provavelmente eles vão ganhar essa discussão, porque nós não podemos mudar uma regra dentro de um contrato pré-estabelecido. Mas mesmo os contratos que já existem, é isso mesmo? Eles vão querer colocar em prática isso, porque a lei mudou. Sim. Então hoje a multa desse contrato, tanto que tem já uma proposta que não é uma emenda ainda, mas existe rumores de discussão de que se coloque que essa redução não vai ser aplicada para os contratos em vigor. Eu entendo que isso não pode ser, nem precisa ser estabelecido. Por quê? Porque o contrato em vigor não pode ser alterado. Isso é uma norma elementar de direito. Né? Você não pode mexer num contrato previamente fixado. Seria a mesma coisa de um contrato de empréstimo, daqui a pouco vira o banco e fala, os seus juros de 10% viram 50% amanhã, tá? Não podemos aceitar isso. Né? Então, mas existe uma discussão lá e uma conversa lá em Brasília de que esses contratos, se entrar em vigor isso, não vai impactar nos contratos. Eu acho bem pouco provável que haja essa inclusão. Porque eles querem, na verdade, utilizar essa ferramenta para pressionar os atletas agora. Tá? Perfeito. E se acontecer isso, Sandra, os atletas fiquem calmos, que se for colocado isso em discussão na justiça, não sei qual vai ser, não sou juiz, né? Mas até então o que eu venho discutindo é que as regras previamente fixadas não podem ser alteradas por lei. Porém, nos contratos novos, aquela regra já alterada e alcançada por esse projeto de lei que pode ser aprovado, daí não tem o que falar e não tem o que reclamar. Então, mesmo que seja alterada, deixe que seja alterada, mas sem que a gente seja omisso a isso. Tá? Não podemos pecar pela omissão. Nós devemos nos posicionarmos, devemos tomar nossa posição, deixar bem... Até vocês têm que ter conhecimento, vocês têm que ter a certeza de que vocês têm um apelo muito forte nas mídias. Vocês têm muitos seguidores. As pessoas te ouvem, as pessoas te escutam. Então, coloquem isso, exteriorize isso. Você se exteriorizar, não é que você vai ser mal visto. Na verdade, é o seu contrato, é a sua profissão, é a sua remuneração, é o sustento da sua família. Sim. Tá? Não podemos ser hipócritas. Tão curta, inclusive, não é? Exatamente. Então, a gente não pode fazer isso. A questão, chegou aqui o Thiago Real. Essa redução de 25% pode ser aplicada no direito de imagem, até mesmo a suspensão. Thiago, isso aí tem que ser discutido em cada contrato. Nós temos 2 contratos.
Então tem que ser discutido nos dois. E tem que ser alterado os dois contratos. Tá? Não dá para suspender, ó, não utilizei a imagem, o contrato está suspenso, de contrato de imagem. Não está suspenso. O contrato está válido. Então, o clube pode fazer as ações que nem eu falei no começo. Perfeito. Laporta, vamos responder a última pergunta, porque daqui a pouquinho acaba o tempo da live. Essa é do Gabriel. Esse estado de pandemia não pode ser uma oportunidade para os sindicatos de classe representarem ainda mais os atletas? Sem dúvida, Sandra. Os sindicatos estão fazendo o trabalho, tá? Os atletas precisam incentivar e procurar os sindicatos também, tá? O sindicato ele tem uma força muito forte porque é uma entidade de classe, tá? Toda união nesse momento é importante. Seja um advogado, seja outro advogado, seja um sindicato de um estado, sindicato de outro estado, enfim. Todas as forças se unem nesse momento. Porque o objetivo é um só. Nós não estamos levantando e reconhecendo uma cara ou um rosto. É uma bandeira. Né? Na verdade, nós temos que ver o atleta como um todo. Seja quem esteja levando essa matéria lá. Não importa quem está levando. Isso nós temos que ter em mente que vai impactar todo mundo. Vai impactar toda a categoria. Então, quanto mais força chegar essa voz lá, né? Então, todos os améns levam ao céu. Né? Então, nós temos que todo mundo não coloque em votação, ou se entrar em votação, de que não seja aprovado, no mínimo, esses dois artigos, ressaltando, artigos 6º e 7º do projeto de lei 2125 de 2020, colocado Arthur Maia. Voltou. Perdão, travou aqui. Vamos lá. Não, mas voltou. Laporta, eu perdi um pedacinho aí do final. Não sei o que aconteceu aqui, mas deu uma travadinha. Vamos só recapitulando para a gente finalizar, né? Então, ali falando que agora é hora de somar força, né? Então, muito obrigada pela atenção de todos que estão nos assistindo, os que vão assistir depois. Contem conosco, né? Orientação de verdade, né? Com muita responsabilidade. Você quer fazer mais alguma colocação, Laporta? Eu não sei se eu te interrompi, porque ele deu uma travadinha aqui. Não, mãe. Sandra, inclusive, eu peço desculpa, porque eu acho que eu me alonguei muito, eu me empolguei aqui. Imagina! E não deixei você falar nada. Laporta, é poder. Quem aprende não depende, não é? Então, a intenção é munir os atletas agora de toda a informação possível para que eles tomem a decisão mais acertada. Eu acho que esse é um momento, talvez, importante para os atletas entenderem que eles têm que se unir um pouco mais. Eles têm que saber que se eles se fortalecerem e se unirem numa mesma voz, eles vão ser ouvidos. Não vai ter mais essa situação de clube ficar impondo. É uma categoria que tem um clamor público e uma dependência mercadológica deles. Né? Então todo mundo, o salário é alto. Não, o salário não é alto. Eles trazem remuneração e trazem uma movimentação milionária para todo o país. Eles angariam uma vasta e enorme profissionais que estão em torno do futebol. Né? Então, realmente, eles são captadores de receita para todos, seja emissora, jornal, profissionais que ele. Então, eles têm que saber e pode se acovardar ou se omitir. Eles não podem deixar com que seja mais uma vez engolido. Chegou a hora deles. O que vai. Que eles têm essa força toda no mercado, no mercado brasileiro, principalmente nas mídias sociais. Travou, Sandra? Doutor Laporta, não estou mais ouvindo claramente. Antes que essa live caia, eu quero de novo agradecer aí esse caminhar conosco, com os nossos atletas. E, pessoal, contem conosco, né? Eu creio que nós vamos sair melhores do que entramos nessa crise. Vamos permanecer juntos aí com muita orientação. Doutor, muito obrigada, viu? Grande abraço para você. Sandra, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e fico à disposição de vocês, dos atletas. Eu acho que esse tema pode ser novamente debatido aí. Um abraço a todos. Sim, e agradecer ao Thiago Real, um abraço para ele. E um abraço a todos os atletas e fiquem calmos que vai passar. Esse problema vai passar e a gente vai sair fortalecido. Tudo vai passar. Disso. Sem um abraço dúvida. A todos. Pessoal, obrigada pela atenção. Até a próxima live. Vamos aí entrar mais ainda nesse assunto dos seus direitos, ok?
Boa noite para vocês. Até. Boa noite, boa noite.